Eu cumprimento a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui reunidos em torno desse nome tão maravilhoso, que é sobre todas as coisas, sobre todos os nomes, e não há nada igual. E quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vimos o quanto que Ele é maravilhoso. O Senhor, quando esteve aqui nessa terra, Ele nos falou muitas vezes a respeito das coisas dos finais do tempo. E sobre essas coisas dos finais dos tempos, muitas das vezes estão no meio dos textos e a gente não presta atenção. E nessa noite eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 23. Lucas 23, do versículo 26 em diante. É um texto que está falando da caminhada do Senhor Jesus para a cruz, e quando de repente o Senhor depara com na caminhada dele, as mulheres estavam no caminho chorando. Amém? A palavra do Senhor diz assim: quando iam levando, tomaram um certo Simão Cireneu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que a levasse após Jesus. Seguia-o grande multidão de povo e de mulheres, as quais batiam nos peitos e lamentavam. Porém, Jesus, voltando-se para elas, disse: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos, porque eis que hão de vir dias em que dirão: bem-aventuradas as estéreis, os ventres que não geraram, e os peitos que não amamentaram. Então começarão a dizer aos montes: caia sobre nós, e aos outeiros: cobre-nos. Porque se ao madeiro verde fizeram isso, que se fará ao seco? Curva sua cabeça por um instante. Querido Deus e amado Pai, Senhor, nós te louvamos, nós te glorificamos por essa oportunidade que o Senhor nos concede de aqui estarmos, ó Pai, para apresentarmos a Ti cada família, Senhor, dessa igreja universal, essa igreja tão grande, tão magnífica, invisível, mas essa igreja real, uma igreja, Senhor, que é diferenciada, é uma igreja que entendeu, que compreendeu os planos do Senhor. Senhor, abra o nosso entendimento, a nossa compreensão, derrama, Senhor, a tua unção, a tua graça, o teu poder, e ensina-nos, ó Pai, a ouvirmos a tua voz e colocarmos em prática, porque teu é o reino, a glória, a força, o domínio e o poder. E foi, ó Pai, no caminho daquela cruz que o Senhor falou, que o Senhor deu uma profecia que foi para aquele pessoal daqueles dias, mas é para nós nos dias de hoje também. Abra, Senhor, o nosso entendimento e que o Teu Santo Espírito tenha total liberdade na vida de cada irmão
que está nos assistindo pela internet, para esses que aqui se encontram, Senhor, que vieram louvar, glorificar e bendizer também o Teu santo nome. Eu te louvo, Senhor, e te agradeço por mais essa oportunidade, e que o meu eu caia por terra, mas que o Senhor tome o Teu lugar de honra e usa-nos, Senhor, conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade, no nome bendito de Jesus. Amém? Filhos de Jerusalém, poder sentar. Esta foi uma profecia para Jerusalém. O Senhor Jesus aqui está falando, olha, se os soldados romanos fizeram isso comigo, estão fazendo isso comigo, o que não farão com os demais? O Senhor estava dando ali agora uma profecia para todos aqueles que estavam ali acompanhando, curiosos, pessoas que não gostavam, pessoas simpatizantes ou não, que estavam acompanhando o Senhor. E ele fala assim, olha, se fizeram isso com o madeiro verde, o que não farão com o seco? O que não farão com vocês? E o Senhor estava falando aqui de tudo o que aconteceu com Jerusalém 40 anos depois. Não passou muito tempo. 40 anos essa profecia literalmente se cumpriu. Aonde as mulheres que estavam grávidas choravam por estar grávidas, pela dificuldade que ia passar. As que estavam amamentando, elas desejavam não ter tido filhos, porque era complicado, no meio de um aperto, no meio de um cerco. Imagine para vocês verem, nós estamos há 4 meses. 4 meses nós estamos dentro de casa, temos liberdade de comprar, de sair, comprar, comer. Agora imagine você dentro de casa, dentro de um espaço cercado, pequeno, as portas fechadas, a comida acabando e não ter para onde ir, o que comprar, como comprar, de que fazer. E o Senhor está falando aqui, olha, ai das grávidas, porque elas vão comer mesmo um filho uma da outra. E foi 3 anos de cerco quando Tito sitiou Jerusalém. 3 anos sem entrar água na cidade, ou mesmo aquelas fontes que entravam água, havia um medo, porque poderiam ir na cabeceira, na fonte, julgar um corpo em decomposição ali, com uma doença feita, era comum naquelas épocas, julgar um corpo que estava infectado por uma febre amarela, ou mesmo uma doença contagiosa, uma lepra. Algo que contaminaria todos dentro da cidade. Então a situação era complicada. E o Senhor Jesus está falando isso, olha, os romanos estão fazendo isso comigo. O que eles não farão com vocês depois? Preste atenção. O que não farão com os demais moradores daquela cidade quando da sua destruição? Meu irmão, o Senhor deu um aviso aqui, que foi para aquele pessoal daqueles dias, mas é para mim, é para você. E com cego, eu andei, quanto cego vocês também andaram? Quanto tempo nós andamos cegos, perdidos, vagando, sem rumo e sem entender o sacrifício que o Senhor fez na cruz por cada um de nós. Bem-aventurados as estéreis. No Oriente, desde os patriarcas, a esterilidade era considerada uma maldição. A mulher que não tinha filhos era uma maldição para ela. Se você olhar para a Bíblia, o que aconteceu com Sara? Sara clamava por um filho. Sara clamava, estava velha, mas, como se disse, você olha a história de Ana, em 1 Samuel capítulo 1,
Ana era estéril, ela tinha tudo. Eucana fala com ela: olha, você, minha mulher, vale mais do que 10 filhos. Era amada. Eucana amava, Eucana fazia qualquer coisa por Ana. Mas ela era estéril. O Senhor tinha cerrado a madre dela. Você olha a história de todas as outras estéreis, como que era a amargura, a tristeza de não ter um filho. E o Senhor está falando aqui: olha, no dia que esse dia chegar, as estéreis serão as felizes. Com essa bem-aventurança, Jesus passa a nos falar do sofrimento que aguardavam. Todos. Dentro de 40 anos, isso aconteceria com todos ali. O número 40 é um número muito significativo, é um número de aperto, é um número de sofrimentos. E o Senhor está falando: ó, dentro de 40 anos, isso vai acontecer. O sofrimento em Jerusalém será tão grande que as mulheres estéreis serão invejadas. Imagina uma coisa dessa. Aquela que era desprezada, aquela que era amargurada, aquela que era deixada de lado, as outras agora. Já pensou numa situação dessa, o que não falaria a Penina? Aquela que vivia marretando Ana. Penina agora ia falar: você que é feliz, você não tem filho, você não vai ver seus filhos sendo espedaçados, sendo disputados como alimentação. Você é feliz. E o Senhor está falando justamente dessa bem-aventurança aqui. Mas Ele não estava falando só para 40 anos à frente. Ele está falando, meu irmão, também para a segunda vinda dele, quando ele voltar. Quando ele voltar, e muitas das vezes nós perdemos as oportunidades, longe do nosso Salvador, longe do Salvador. Perdemos a expectativa, perdemos a distância, perdemos o raciocínio, o entendimento de tudo aquilo que o Senhor fez por nós. Cantamos um hino aqui hoje, Delei não sabia o tema da minha mensagem, mas onde ele falou que ele desceu da glória, mas do céu ele desceu, o Senhor desceu da glória. O sangue dele ele verteu por cada um de nós. Todo aquele que aceitar tem direito da salvação. Ele verteu o sangue para salvar um pobre pecador como eu, como você. Mas isso nós temos que entender, temos que compreender que foi na cruz. É na cruz. Se nós não conseguimos enxergar isso lá naquela cruz, se nós não conseguirmos ver o nosso pecado lá, castigado em Jesus, nós estamos complicados. Vocês estão prestando atenção que eu estou falando de uma letra de uma música? Que eu estou seguindo a letra de uma música? Para chamar a atenção nossa que o Senhor está falando de coisas grandes. E que muitas das vezes nós cantamos essa música, cantamos, e não prestamos atenção da gloriosa letra que é essa música, que nos chama a atenção, que é para a gente prestar a mesma atenção, que foi na cruz que nós temos que ver os nossos pecados castigados nele. Conhecer, entender, reconhecer o quanto somos pecadores. O castigo que nos trouxe a paz foi sobre ele. Ele carregou aquilo que era meu, que era seu, que era nosso, por direito. Aqueles açoites, aquelas pancadas, tudo que ele tomou, as bufetadas,
tudo por amor. Mas se nós não entendemos que foi ali, e é ali, que pela fé, que os nossos olhos têm que ser abertos. É ali, naquela cruz, que pela fé nossos olhos têm que ser abertos, e agora nós temos que nos alegrar na luz do nosso Salvador, porque Ele é o Senhor. E tudo que Ele fez, não precisa ninguém pensar que foi os judeus, que foram os romanos que mataram Jesus, não. Ele morreu por amor, Ele se entregou, Ele desceu da sua glória para nos resgatar do mundo perdido. E isso é o que nós temos que entender. E muitas das vezes, meu irmão, nós estamos como Jó, lá no capítulo 42, quando Jó vai falar assim: olha, eu ouvia falar de ti. Jó 42, versículo 2, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele que disseste que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havia dito, e eu falarei e te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso abomino-me e arrependo-me no pó e na cinza. Muitas das vezes, meu irmão, nós ouvimos falar tanto dos feitos de Jesus. O nosso espírito nos constrange quando nós fazemos alguma coisa. Jó está falando aqui, ó, se você pegar uma outra versão, e você vai ver que Jó vai falar que no entendimento dele, ele sentia que existia um Deus. Jó está falando isso há 3.500, 4.000 anos atrás. Mas quando Jó tem um verdadeiro encontro com Deus, que o Senhor começa a perguntar para ele: aonde você estava, Jó? Aonde você estava, Jó? Quando eu criei todas essas coisas, quando eu pus limite no mar, quando eu fiz isso, quando eu pus as estrelas, quando eu fiz todas as coisas, Jó. Aonde você estava? Jó vai falar assim: olha, eu te conhecia só de ouvir falar. Só do meu entendimento, que o Senhor tinha feito tudo isso, mas hoje eu vejo que o Senhor é Deus. E Jó vai declarar isso, que maravilha para a nossa vida. E essa letra dessa música vai falar assim: eu via falar dessa graça sem par, uma graça que não tem igual, é uma graça que, se nós olharmos, nós não merecemos, é de graça mesmo. E muitas das vezes, meu irmão, nós estamos deixando isso de lado. Uma graça que trouxe do céu, que do céu o nosso Senhor Jesus trouxe. Uma graça para nos salvar. Mas muitas das vezes nós nos fazemos de surdo e não queremos nos converter a esse Jesus maravilhoso. Não queremos nos converter. Não queremos uma mudança. Não queremos uma transformação completa. Não queremos seguir os passos daquele que morreu na cruz por cada um de nós. Mas naqueles dias, aqueles que se rebelaram, muitas das vezes nós olhamos situações e não prestamos atenção no que a palavra do Senhor fala. Tem muita gente falando: olha, se o Senhor voltar agora e arrebatar a igreja, eu conheço a palavra, eu vou ficar para trás.
Mas eu vou ser salvo, eu não vou aceitar a marca da besta. Se você não é judeu, você não tem a segunda chance. Se você lê a palavra do Senhor, está passando até uma novela aí estão mostrando que as pessoas que não são judeus têm uma segunda chance, e não tem. Não existe essa segunda chance. Se você pegar as parábolas, se você pegar tudo o que aconteceu, aquele que não tomar uma posição em vida, não aceitar essa graça maravilhosa, para na hora que o Senhor Jesus buscar a igreja, aquele que não tiver com a vida em ordem, em condições, em dias, ficou, acabou. Não tem mais jeito. Olha, leia a palavra do Senhor, orando, pedindo ao Senhor entendimento, compreensão. Veja a parábola das 10 virgens. As 10 virgens eram pessoas crentes, pessoas que estavam na igreja. 5 tinha azeite, 5 não tinha. Todas 10 dormiram, mas quando a trombeta tocou, que alguém anunciou, o noivo chegou, 5 acordaram. E as outras que não tinham azeite falaram, nos dá do seu. E elas falaram, vá comprar naqueles que vendem. Se você olhar o que Isaías vai falar lá atrás, Isaías vai falar assim, ó, vinde e comprei. Sem dinheiro, sem nada, é de graça. A salvação é de graça. Mas você tem que ir atrás. Você tem que batalhar. É uma graça imerecida, mas se nós não tomarmos uma posição, nós vamos ficar para trás. Se não compreendermos, se não enxergarmos que aquela cruz é a nossa salvação, é a nossa esperança. E aquele que ficar, quando ver o Senhor voltando, começarão a dizer aos montes, caia sobre nós, e aos outeiros, cobre-nos. Estará caia sobre nós. Essa parte da profecia, além do horror da queda de Jerusalém em 70, também nos fala da futura grande tribulação que o anticristo promoverá contra os judeus. Sempre houve perseguições à igreja na história. A igreja foi perturbada. O povo de Deus, os judeus, foram perturbados por Nabucodonosor. Mas se você der uma olhada na história, o que o anticristo vai exigir? Adoração. Vai se construir uma estátua, uma imagem dele, e ele vai exigir que todos o adorem. Você pega a Bíblia, quando o povo foi levado para o cativeiro na Babilônia, o que aconteceu? Nabucodonosor construiu uma imagem de ouro no campo de Dura. E ali, Nabucodonosor fez uma exigência: todos os povos, toda tribo, toda língua, toda nação, quando ouvir o som do pífaro, da flauta, da gaita de fora, dobre o joelho diante da minha imagem, da minha estátua. Mas ali estavam 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego. Aqueles 3 homens não se curvaram. Aqueles homens não se curvaram diante da imagem de Nabucodonosor, não aceitou a marca. É a marca que vai vir no final. Muitas das vezes estamos achando que vai estar escrito na testa 666, ou vai ser um chip colocado no braço. Não. Muitos já estão com a marca no coração, na mente, não aceitaram, estão rejeitando o autor e consumador da nossa fé. Não vai ser preciso uma marca específica. Você precisa da marca na sua testa, a marca do sangue do Senhor Jesus, vertido naquela cruz para te salvar. Nabucodonosor exigiu
adoração. Sadraque, Mesaque e Abednego não se curvaram. O que o Senhor fez? Aquela fornalha foi acesa 7 vezes mais. Aqueles homens que levaram os 3 amarrados e jogaram lá dentro, morreram. Mas logo em seguida, Nabucodonosor levanta e vai na boca da fornalha e não morre, para ele ver que existe um Deus que cuida daqueles que são dele. Tome uma posição pelo Senhor Jesus, para você ter a proteção dele na hora da dificuldade. Muitas das vezes, meu irmão, o Senhor, Ele tem poder para nos livrar, nos tirar da tragédia e da dificuldade, mas muitas das vezes Ele quer nos livrar lá no meio dela, para que aqueles que estiverem ao redor vejam, entendam e compreendam que Ele é Deus, que Ele é soberano, que Ele faz o que quer, como quer, quando quer e na hora que quiser. Agindo Ele, a Bíblia fala, agindo eu, quem impedirá? Quem pode impedir Deus de agir? O Senhor está falando também dessa aflição futura para aqueles que rejeitarem o Cordeiro. Os reis da terra e os grandes, os ricos, os tribunos, os poderosos, todo servo, todo livre, esconderam-se nas cavernas e nas rochas das montanhas e diziam aos montes e aos roteiros: caiam sobre nós, escondei-nos da face daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira. Quem poderá subsistir? Quem poderá subsistir na volta do Cordeiro? Que não o aceitaram, está lá no Apocalipse 6, 16, 17. Nós temos que olhar para a cruz do Senhor e vermos os nossos pecados castigados em Jesus. Nós temos que imaginar, fechar o olho e ver aquele que é o Rei da Glória todo ensanguentado, todo maltratado, judiado, e enxergar que aquilo ali é a nossa corrupção. É os nossos pecados, é ali que pela fé os nossos olhos têm que ser abertos. Não adianta a pessoa aceitar Jesus por emoção. A pessoa muitas das vezes se anuncia que o Senhor é bom, que o Senhor salva, que o Senhor pode curar, pode libertar, pode mudar a vida da pessoa, a pessoa por emoção. Levanta a mão, eu quero esse Jesus na minha vida. Mas se não conseguir enxergar que é pecador, que precisa entender que todos pecamos, destituídos estamos da glória do Senhor, não vamos conseguir vencer as barreiras das tentações desse mundo. O que o mundo oferece é muito grande. E quando os nossos olhos se abrem, enxergando o nosso pecado ali na cruz, é agora que nós nos alegramos na luz do Senhor. E é nessa luz que nós nos alegramos. Mas muitos sentem os pecados sobre mim. Muitas das vezes rejeitamos tudo isso e preferimos sofrer as consequências da lei. A letra da música vai falar que sobre mim os castigos da lei. E se você entender o que a lei impunha lá, se você ler a palavra do Senhor em Levíticos e você for vendo qual era a imposição da lei, você entender o que foi a saída do Egito, quando o povo saiu do Egito ali, qual era a necessidade? O sangue do Cordeiro tinha que ser passado. Se o sangue não tivesse na casa,
o destruidor, o anjo da morte iria passar. E assim também é no final dos tempos. Aquele que não aceitar esse sangue na vida dele, o destruidor vai vir. O mal vem, as consequências da lei, tudo que está escrito na lei vai vir sobre a vida daquela pessoa. Não perca tempo, não queira os castigos da lei, mas depressa foge, esconde em Jesus, se esconde em Jesus. Ele é o refúgio seguro e nele você pode se achar. Nele você pode ter certeza, confiança, e você vai poder cantar alegremente que foi na cruz, onde um dia eu vi. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro na sua luz. Você que já tomou uma posição pelo Senhor Jesus, se alegre, glorifique, bendiga o nome do Senhor. Cuidado com as coisas do mundo, não deixe que as coisas do mundo te enganem. Quando você olha lá em Provérbios, Provérbios não Cantares, vai falar a respeito das raposinhas. Aquele que plantava uma vinha, cercava, cuidava da vinha, punha cerca para que as raposas não entrassem. Mas o texto fala que o que destruía a vinha do Senhor, que o que destruía a vinha não eram as raposas, eram as raposinhas. São as coisas pequenas que nós vamos abrindo portas, que elas vão entrando e vão destruindo a vinha do Senhor. Vão destruindo, vão minando as forças devagarzinho e de repente, a vinha do Senhor, que é eu, que é você, com as pequeninas coisas, nós vamos perdendo a salvação. Nós vamos deixando de prestar atenção, de vigiar, e as raposinhas vão chegando devagarzinho, vão destruindo, vão acabando com tudo. Temos que ter a palavra do Senhor com grande prazer e deixar essa palavra inundar o seu ser. Você tem que ser testemunha a tempo, a fora de tempo. Aonde quer que você vá, testemunhar de que com grande salvação você tem, com grande libertação você tem da ira do que vem, a ira que está vindo, o tempo está findando, olha os sinais, tudo está acontecendo numa velocidade tão grande. Ultimamente, esses últimos dias, saber que foi por amor que levou Jesus a sofrer lá na cruz por você. Ele se entregou lá naquela cruz para te dar a vida, para salvar um tão pobre pecador. Somos pequeninos, mas um Senhor tão grande, tão poderoso, deixou a glória, se esvaziou, se fez carne, como eu, como você, para que a gente alcançasse a salvação. É na cruz que um dia eu vi os meus pecados castigados em Jesus. E com certeza, se você não conseguiu enxergar ainda desse jeito, comece a rever a sua vida, comece a ler, comece de novo a ler, a pesquisar, a ver tudo que aqui está escrito, cada palavra do Senhor, do servo fiel, de todas as coisas. Comece a ver as palavras do reino, para você ver o amor do Senhor por cada um de nós, de como Ele nos amou. É ali que é pela fé os nossos olhos têm que abrir e nos alegrarmos na cruz do Senhor. Eu gostaria que você se colocasse de pé nessa noite.
eu gostaria de estar orando por você. Querido Deus e amado Pai, Senhor, a Tua palavra foi anunciada. Foi-nos trago, ó Pai, a revelação que é somente através da Tua cruz que nós alcançamos a salvação. É entender, ó Pai, tão grande salvação o Senhor trouxe a esse mundo, trouxe a cada um de nós, para que pudéssemos, Senhor, ver a Tua luz e a Tua glória. Pai, abençoa a Tua igreja. Que possamos, ó Pai, entender e compreender que tudo que o Senhor fez foi bom, foi perfeito, foi maravilhoso. E que sem Ti, Senhor, não somos nada. Abençoe, ó Pai, a Tua igreja. Abençoa os Teus servos, os Teus filhos. Aqueles, Senhor, que estão impedidos de estarem na Tua casa, que o Senhor possa alcançá-los. Visita, Senhor, esse que está cansado, esse que está sobrecarregado, esse que está oprimido, esse, Senhor, que não tem tido esperança, não tem tido visão, ó Pai, de que no meio dessa tempestade, o Senhor está aguardando os Teus servos, os Teus filhos. Pai, restaura a confiança desse que está fraco, que está abatido, que ele possa, Senhor, ter consciência e condições de depositar, Senhor, na Tua cruz, nos pés da Tua cruz, Senhor, todos os sofrimentos, como a Tua palavra a mim diz: vinde a mim, vós que está cansado, que está sobrecarregado, que está abatido, e eu vos aliviarei. O Senhor veio, Senhor. O Senhor veio para nos aliviar, para nos, ó Pai, conduzir, para nos mostrar o caminho, para nos dar, Senhor, uma direção. Por isso, Senhor, estamos aqui para Te agradecer por tão grande salvação na vida do Teu povo, na vida do Teu servo, na vida dos Teus filhos. Senhor, esses que estão nos assistindo, que essa palavra possa ter entrado também na vida e no coração de cada um deles, no nome bendito do Senhor Jesus. E que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre a sua casa, sobre o seu lar, sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre os seus negócios, sobre tudo que você tenha que fazer. Que a boa mão do Senhor seja sobre você. É o que eu desejo no nome do Senhor Jesus. Amém.